Tá começando a gravação. Iniciamos a gravação do dia 2 de julho de 2025. Hoje nós vamos falar do trono da lei, Ogum e Yansan, e os tronos divinos, como a gente já passou pelo trono da fé, a gente já passou, boa noite, Andressa, já passamos pelo trono do amor, pelo trono do conhecimento, pelo trono da justiça, e a gente está no quinto trono, né? Então, nós, como seres encarnados aqui na Terra, nessa jornada encarnatória, e como filhos de orixás, que todos nós somos, nós temos a responsabilidade e o compromisso, mesmo que você não saiba de quem você é filho, ou se, quem nem sabe que existe orixá na vida, né? Que nem acredita nisso, o orixá está agindo na vida da pessoa, né? E a gente tem como responsabilidade trazer a virtude desse orixá o melhor que a gente conseguir. A gente não está falando aqui sobre ser perfeito, a gente não está falando aqui sobre alcançar uma perfeição e uma coisa assim, um Buda, um Krishna, né, um Mahatma Gandhi, nada dessas coisas, gente. É sobreviver a vida da melhor forma que a gente conseguir, fazendo o nosso melhor um pouquinho por dia, e é sobre isso que a sabedoria africana traz para a gente, é sobre isso que o orixá traz para a gente, e sem culpa, sem cobrança. Na sabedoria africana, os seres eles são livres para experienciar essa encarnação e colherem as consequências das suas escolhas, né? E aí a gente vai tentando aqui viver essa vida e a gente tem aí os orixás para nos ajudar. Se a gente conhece o orixá, a gente sabe o caminho para onde a gente deve trilhar ou para onde a gente deve levar a nossa vida. E não conhecer só o orixá que rege você, mas conhecer todos os orixás, né? Porque num momento ou outro a gente vai precisar de uma energia de Oxalá, uma energia de Oxum, de Oboluaê, de Omulu, de Iemanjá, mesmo que a gente não tenha ele como regente da nossa encarnação, como a orixá de frente, orixá de Juntó. E aí a gente vai falar um pouquinho do trono da lei. E aí eu vou tentar encurtar aqui um pouco as minhas palavras, vocês sabem que eu falo bastante, como uma boa filha de Iemanjá, né? E falar do trono da lei. O trono da lei é aquele que vai colocar ordem, lembrando que vocês podem me parar a qualquer momento para fazer perguntas, levantar a mãozinha, tá bom? Não fiquem com vergonha, participem, tirem dúvidas. O trono da lei é aquele que vai ordenar, né? Todos os tronos de Deus, eles se complementam entre si. Mas o trono da lei com o trono da justiça, eles trabalham juntos, né? Porque não tem como fazer justiça sem ordem, né? A justiça no sentido de equilíbrio, não tem como equilibrar sem colocar ordem nas coisas, e não tem como eu colocar ordem nas coisas se eu não tiver um mínimo de equilíbrio, né? Então, Xangô e Ogum vão sempre trabalhar juntos aí, que são a justiça divina a lei divina, e Yansan e Egunitá também, inclusive que são orixás que são muito parecidas na sua energia, né? Só que uma vem para direcionar, como a gente já vai falar hoje, e a outra vem para purificar, que é o caso de Egunitá. E o trono da lei é a expressão de Deus que expressa a ordem, a clareza, o movimento, né? A ordenação da criação. Para que as coisas saiam ordenadas na nossa vida, é preciso que o trono da lei haja na nossa vida. Então, não só na nossa vida, mas em toda a criação de Deus, né? Na natureza, nas coisas vivas, nos planetas. Então, tudo há de se ter ordem. Se eu não tenho ordem, eu tenho caos, né? A bagunça, que também ele é necessário, mas como a vida ela tende a se equilibrar, né? A gente vai acabar voltando, mesmo que no caos, a vida vai nos empurrar
para um equilíbrio, mesmo que seja através do sofrimento, né? Lembrando que a gente não aprende só no sofrer, né? E a gente muitas vezes ouviu durante a vida que a gente aprende só sofrendo. Não, a gente tem várias formas de aprender. É que a grande maioria de nós escolhemos o sofrimento como aprendizado. A dor não, a dor ela é obrigatória, mas o sofrimento ele é opcional. E é difícil entender isso, mas quando a gente entende, fica mais fácil de levar a vida, né? E o trono da lei, ele vai assegurar que tudo flua com conformidade. Então, a justiça equilibra, a fé ancora, a lei estrutura e ordena, define. Então, ela é a base que sustenta o ritmo da vida. Então, quando um ser se desorganiza internamente, né, dentro dele mesmo, que perde o senso de direção, fica estagnado na vida, ou entra em conflito com ele mesmo, no espaço, no ambiente que ele vive, é sinal de que está precisando se reconectar com esse trono da vida, com esse trono divino. Então, ele vai atuar em dois orixás que são complementares e muito poderosos, não que os outros não sejam. Ogum, que representa a ordem ativa, né, o corte das ilusões e o enfrentamento do caos, a coragem de viver a sua encarnação do jeito que ela deveria ser e não do jeito que as pessoas esperam que seja. E Yansan, que representa, dentre tantas outras coisas, o movimento consciente, a verdade, que é a verdade do ser encarnado aqui na Terra, que se coloca sem medo do que os outros vão pensar, e a retomada da própria direção. Então, Yansan, ela vai representar o protagonismo na sua vida, é você se colocar no lugar de protagonista da sua história. Quando você se liberta de crenças limitantes, de dogmas, de coisas que foram impostas e programadas dentro de você. E aí, quando você se liberta disso tudo, e claro, isso é um processo, não acontece da noite para o dia, né? Porque se tem uma pessoa que está com um véu ou com uma faixa no olho, tampando os olhos, né? Durante muito tempo, e eu coloco ela aqui na frente desse ring light que está aqui na minha frente, com a luz bem forte, e eu tiro essa faixa dos olhos e ela abre os olhos, essa luz intensa que vai entrar vai machucar. Então é a mesma coisa quando o ser começa a despertar. Ele não pode despertar de uma vez. Ele precisa ir no seu próprio passo, no seu próprio caminho, porque senão ele pode até se perder nessa encarnação, num jeito que ele não volte mais. Porque nem todo mundo está preparado para encarar as próprias sombras, as próprias dores, né? E por mais que ninguém escute por aí, Orixá vem trazer isso para você. Quando você estuda um pouquinho da psicologia africana, psicologia dos orixás e a sabedoria Yorubá, em todo tempo, no mito, na mitologia africana, Orixá, através daqueles mitos, naquelas historinhas, né, que as pessoas falam, ele está trazendo uma lição, um aprendizado sobre a vida, né? Para isso que servem os mitos. São histórias que trazem ensinamentos para nós aqui encarnados. Mas hoje, como se perdeu muito da oralidade africana aqui no Brasil, e até mesmo na África, né? Porque quando a gente fala África, a África é uma imensidão, um continente enorme, mas ali na região de Benin, Nigéria, Yorubalândia, muito se perdeu, já quase não existem mais religiões africanas de culto ao orixá, né? Uma grande maioria são muçulmanos, né? E essa sabedoria se perde. Quando essa sabedoria oral, que vai passando de geração em geração, através da oralidade, dos mais velhos para os mais novos, ela vai se perdendo, é natural que coisas sejam recriadas, sejam reinterpretadas. E para a gente entender os mitos africanos,
a gente precisa ter essa sabedoria de profundidade, de conhecer a cultura deles, e não levar ao pé da letra. Se a gente levar ao pé da letra, a gente vai achar que orixá é um bando de doido, que não tem moral nenhuma, né? E não é isso, não é assim que funciona, né? Não é, né, dessa forma. Assim, como a gente lê a Bíblia, né? A gente, algumas passagens da Bíblia, ou a grande maioria delas, você não pode interpretar ao pé da letra, porque não faz sentido para o nosso contexto histórico da atualidade, né? Então, a gente tem que ter bom senso, equilíbrio, né? Tem que ter Xangô na nossa vida, para a gente poder interpretar e não levar ao pé da letra as coisas, né? Principalmente as coisas que a gente vê por aí da internet da vida, né? Que a internet é tão linda, maravilhosa, mas traz tantas confusões, né? Engana tanta gente, e as pessoas fazem muita artimanha para enganar as pessoas, para arrancar o dinheiro delas através do sofrimento. É uma pena, né? Mas existe e muito por aí. E aí a gente começa a falar de Ogum. Então a gente vai falar do que rege Ogum, que a gente já sabe, né? E um pouquinho dos filhos de Ogum. Então, Ogum é o senhor da ordem, né? Ele é o grande guerreiro, é o grande pai da tecnologia, todas as tecnologias e ferramentas que facilitam a vida do homem são campo de Ogum, né? De tecnologia, não só a tecnologia de computadores, celulares, internet, né? São campo de Ogum, mas como as ferramentas, martelo, espada. No meu caso, que sou professora giz, é uma tecnologia, tudo aquilo que panela para um cozinheiro, todas as tecnologias que vêm facilitar isso que é tecnologia. A tecnologia é um objeto que vem facilitar a vida do homem, né? E são campo de Ogum. Ele também é o senhor do trabalho, tanto é que a gente recorre bastante para ele quando a gente, né, pessoas que estão desempregadas, quando a gente está com problemas para resolver no trabalho, né? E ele é, além disso tudo, né? Ele é aquele que vai colocar ordem nas coisas, que vai exterminar principalmente as nossas batalhas mentais. Então, ele vai trazer clareza mental. Então, a espada que Ogum corta o mal, então ele corta o mal primeiro em nós, corta as confusões, e com essa espada ele abre caminhos, ele estabelece alinhamento entre pessoa e o seu propósito de vida, através dessa clareza mental. Mas para a gente chegar nessa clareza mental, muitas vezes a gente precisa passar pelo caos, passar pela perda de si mesmo, né? E ele é o pai da ação. Então, Ogum, ele vem para executar ordens. Ele executa as ordens de Xangô, né, as ordens do equilíbrio, as ordens de Oxum, as ordens do amor próprio, as ordens de Iemanjá, que é as ordens da criação, da criatividade. Então, ele não vai ter ideias, né? Ogum que eu estou falando, não o orixá, né? Mas esse Ogum que a gente está falando, ele não vai ter ideia, ele vai executar a justiça divina, ele vai executar a ordem de Deus, ele vai colocar ordem nas coisas, nas pessoas, na criação divina. Ele é aquele a quem a gente recorre em momentos de indecisão, na falta de clareza, na falta de propósito. E a presença de Ogum se manifesta sempre que é necessário para pôr fim no emaranhado e instaurar clareza. Quantas vezes a gente se sente perdido diante dos caminhos da vida? Perdido sem saber para onde vai, para onde ir, né? Então é a Ogum que a gente recorre. Ele que vai trazer essa clareza mental que a gente precisa, essa lucidez, né? E Ogum, ele não vai agir com violência. Apesar dele ser o grande guerreiro que vence as batalhas, essa batalha ela é uma metáfora para os desafios que a gente vem enfrentar na vida. Ela não é batalha de sair brigando e guerreando com Deus e o mundo, né? Não é sobre isso. As pessoas se confundem muito.
o arquétipo do orixá com as palavras no seu sentido literal. Até mesmo porque tem os mitos, né, e tem toda a cultura de orixá, que às vezes traz um pouco disso. E aqui no Brasil tem uma miscelânea de coisas, né? Vira uma coisa misturada, aí você tem pessoa que pega coisa daqui, coisa dali, junta tudo e cria uma outra coisa completamente longe daquilo que o orixá faz, né? E ele vai reger a disciplina, porque para eu conquistar as coisas na minha vida eu tenho que ter disciplina, né? Eu preciso de Obá, preciso de foco e preciso de Ogum para ter a disciplina. E ele vai mostrar o momento que você deve se levantar com coragem e tomar posse do próprio caminho. Então, o Ogum ensina a organizar o que está em desordem, agir com firmeza, sem dureza, tomar decisões com consciência e coragem, não recuar diante dos desafios internos ou externos. Então, ele vai ser aquele orixá para quem eu recorro quando eu preciso de clareza mental. É a palavra-chave, né? Clareza mental, decisão e ação. Porque a hora que eu decido, porque o mais difícil é decidir. Depois que eu decido, eu preciso agir. Então, Ogum decide e age, já que ele executa as ordens. Então, ele está nesse campo da ordem. Né? E aí a gente entrando um pouquinho nos filhos na hereditariedade divina dos filhos de Ogum, né? E aqui quem vos fala é uma filha de Ogum, com Juntó em Ogum, né? Que é o meu Juntó. E Juntó é aquele que, quando a gente fala assim, orixá Juntó, orixá de frente, né? Orixá de frente é aquele que, quando você olha para a pessoa, você bate o olho e você fala, você sabe a primeira vista. Esse é o orixá de frente. Ele vai reger o raciocínio, a vida do dia a dia, né? E o Juntó rege o emocional. Então, um complementa o outro. Né? Porque se eu fosse só Iemanjá, meu Deus, eu ia estar perdida. Né? Ia ser muito mais mãezona do que eu já sou. E aí vem algum para quê? Para colocar ordem nesse mar de emoções, né? Nesse vulcão aí, ó, emocionado, né? E colocar ordem, mas nem sempre eu deixo ele colocar ordem. Mas, então, como é que é os filhos e filhas de Ogum, né? Filhos e filhas de Ogum vão herdar. Lembrando que a gente está sempre falando em pessoas que estão em equilíbrio com o seu orixá. Equilíbrio com o seu orixá é aquele que já tomou posse da sua sombra, já integrou, né? Que a grande maioria das pessoas acha que a gente tem que pegar a nossa sombra e eliminar elas. Muito pelo contrário, nossa sombra é a nossa força. A gente tem que integrar ela, aceitar que somos imperfeitos, que somos muitas vezes nervosos, que não sabemos tudo, né? Quando a gente integra a sombra, aí sim a gente começa a viver de verdade, porque aquilo que a gente vê no outro como espelho já não nos incomoda mais, porque não incomoda mais, que eu já aceitei quem eu sou, né? Mas isso é coisa mais lá para frente, né? O filho de Ogum vai herdar a força da organização, tanto interior quanto exterior, né? Então são geralmente quando estão em equilíbrio, são pessoas organizadas ou que gostam de organização. Eu ainda estou trabalhando isso em mim. Eles vão ter capacidade de estabelecer limites, impor ordem onde há confusão. São pessoas que vão ter espírito de combate, coragem, determinação diante dos desafios da vida. Vão ter iniciativa, são pessoas objetivas, de ação rápida e certeira, muitas vezes impaciente, com pessoas mais lentas. Vão ser leais, né? Vão ter a lealdade como um valor espiritual, um senso de justiça como um eixo de conduta. Então, são pessoas que não vão
pender nem para um lado, nem para o outro. Sabe aquela justiça que é a justiça, mas é só se a justiça for feita só para mim, que não é justiça coisa nenhuma. Então, filhos de Ogum, eles vão tender a ter um eixo de conduta pautada em valores espirituais e com senso de justiça, quer dizer, equilíbrio. Quando eu falo justiça aqui, a gente lê equilíbrio, né? Então, a grande missão de defender os valores espirituais e proteger aqueles que amam. Ogum também é o pai da proteção, né? Então, por isso que ele é sincretizado também com São Jorge. Né? Mas para que todos saibam, acredito que todo mundo sabe, mas é sempre bom, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Ogum não é São Jorge não é Ogum. A gente canta, tem pontos, né? Tem esse sincretismo muito grande, mas são coisas completamente diferentes. Quais são as qualidades positivas dos filhos de Ogum? Quando eles estão equilibrados, quando a gente fala positivo, quando a gente fala negativo, é sempre bom lembrar, não estou falando de coisa boa e coisa ruim, né? Eu estou falando de polos que se complementam. Quando eu estou no negativo do orixá, eu não estou falando que o orixá tem um lado negativo e ruim. Estou falando que eu estou em desequilíbrio, né? Então, positivo é equilibrado na força de orixá e negativo é desequilibrado da força desse orixá, seja ele qual for. Então, quando o filho de Ogum está equilibrado, consciente da sua força, né? Eles são firmes, têm ação, vão ter coragem, enfrentam o que muitas vezes as pessoas temem, sem fugir da luta. Ou às vezes coragem de enfrentar até os próprios medos, as próprias falhas. Vão ser protetores, cuidam com firmeza aqueles que amam. Eles têm um senso de realidade muito grande, né? Eles enxergam a verdade como ela é e não fantasiam a vida, sabe? Bem pé no chão. É a realidade, pronto, acabou, não fica floreando o pavão, né? Eles vão ter iniciativa, vão ser proativos, agem sem esperar a hora que você vê, já foi, criam soluções, antecipam as dificuldades, vão pensar só, vou fazer isso, se der problema, então já tem o plano B, o plano C, e vão ser determinados e constantes. Quando decidem algo, eles seguem até o fim, com firmeza. Vão ser justos, leais e retos. Eles não aceitam injustiças e vivem com ética e dignidade. Eles vão ter ordem e método. Gostam de coisas organizadas, claras, limpas e definidas. Eu não sou muito organizada, mas essa falta de organização me incomoda demais, né? Então é um desafio e uma questão da virtude de Ogum, na qual eu tenho que desenvolver, porque eu, eu tenho que colocar, não é que eu tenho porque eu sou obrigada, né? Mas é uma responsabilidade, um compromisso, como filha de orixá, a colocar isso em ordem, né? A começar pelas coisas aqui, né? A gente não coloca ordem na vida se eu não começar a colocar ordem no micro, né? Eu começo do micro para o macro. Eu começo em mim para depois transbordar. É assim que a gente trabalha orixá. Quais são os desafios, né, dos filhos de Ogum e os aspectos desequilibrados, né? Quando eles estão em desequilíbrio, ou com falta da energia do Ogum, ou com excesso, né? Porque tudo que é em excesso faz mal, ou totalmente apáticos dessa força, né? Ogum, ele vai dar a força, mas ele pode ferir quando tá. Não é Ogum, né, gente? Entenda aqui que eu tô falando da energia de Ogum na pessoa, tá bom? Então, filhos de Ogum, quando estão em desequilíbrio, eles vão ser excessivamente rígidos, tornam-se inflexíveis, sabe? Aquela pessoa cabeça dura. Não aceitam outras visões, nem erros alheios. Eu já fui muito assim. Hoje eu já estou mais maleável, graças a Exu. Vão ser autoritários, querem impor a ordem a qualquer custo, sem diálogo. É do meu jeito, pronto, acabou.
chega até a ser agressivos, né? Agressivo no sentido da fala agressiva. São muito impulsivos e agressivos, né? Eles reagem com raiva, eles reagem. Acontece uma coisa aqui antes de pensar, refletir, buscar o Oxóssi, né? Para trazer a estratégia. Ele já foi. Né? Então, por isso que a grande maioria das pessoas por aí, quando procura esses memes de orixá que tem aí na internet, fala que filhos de Ogum são briguentos, né? Porque eles são tão em desequilíbrio, né, do orixá, e aí eles acabam sendo impulsivos e agressivos na sua fala, muitas vezes até no agir, né? Vão buscar isolamento emocional, eles vão ter dificuldade em expressar sentimentos, suavizar suas posturas, né? Então eles vão se afastar, preferem ficar quietinhos ali do que abrir mão ou do que dar o braço a torcer. Vão sentir culpa por não conseguir salvar todos, carrega o peso daqueles que não são seus, em nome da proteção. Vão ter uma autoexigência extrema, vão se cobrar muito de si mesmos e não se permitir descansar. E vão ter dificuldade para trabalhar o feminino interno, lembrando que mesmo que se for homem, mulher, homossexual, corpo biológico feminino ou masculino, não importa, né? Todo mundo tem um feminino e um masculino interno. Eles vão ter problemas com o seu feminino interno. Então, eles vão negar a vulnerabilidade, a sensibilidade, o não controle, vão se afastar do corpo físico, né? O corpo físico é o nosso feminino. É onde a gente sente, né? É o corpo físico que dá abertura para que nós possamos vivenciar as experiências da encarnação. E o masculino é a nossa mente, né? O nosso mental. Então, quando a gente fala que o corpo físico é o feminino, eu não estou falando do corpo feminino de mulher, né? Essa carne aqui, independente do sexo, ela é o feminino, ela está mais no feminino. Quais são as preferências e as antipatias de filhos de algum? Vão preferir ambientes organizados, limpos, bem definidos. Eles vão preferir vão estar em situações que exijam coragem, ação rápida ou proteção ou alguém. Trabalhos com propósito claro, metas, resultados concretos, relações diretas, verdadeiras, transparentes, né? Então, aqueles relacionamentos que tem muita joguinhos, que as pessoas ficam fazendo coisinha, mimimi, nhenhenhê, não são para filho de Ogum. Vão ser disciplinados, ordenados, vão ter uma hierarquia espiritual, eles vão ter muito respeito pela hierarquia quando estão equilibrados, né? E o que filhos de Ogum geralmente vão ter antipatia? Bagunça, indecisão, né? Pessoas indecisas, ser indeciso, né? Mas, porém, se está no desequilíbrio do orixá, ele pode ser muito bagunceiro, muito desorganizado, pode ser muito indecidido, indeciso. Vão ter antipatia por falta de responsabilidade, pessoas que não assumem responsabilidade, que não assumem compromissos, ou que assumem compromisso e depois não segue, né? Pessoas incoerentes, pessoas que manipulam emocionalmente, então eles não gostam de situações ou pessoas que manipulam, usam chantagem, mentiras, hipocrisia, traição, falsidade espiritual, né? Então tudo aquilo que foge à ordem, que foge à ética, que foge à disciplina, como se fosse contra-axé de Ogum. Em contrapartida, né? Quando os filhos de Ogum estão em desequilíbrio ou intenso, porque às vezes a gente não precisa estar desequilibrado de tudo, né? Mas um pouco. Eles vão ter alguma dessas coisas aí, né? Então eles vão gostar. Como é que é o comportamental desses filhos, né? Eles vão demonstrar afeto com atitudes e não com palavras. Não gosta de rodeio. Eles não se preocupam com adereços, né? Vão
vão usar roupas mais simples, roupas que seguem um padrão, que trazem uma presença, uma postura mais firme, usam sempre a mesma. Ai, gosto só dessa roupa, entendeu? Eles não gostam de, de lugares muito barulhentos, ou de lugares onde as pessoas querem mandar sem explicar o porquê, sabe? É nesse estilo, assim. Então, assim, se os filhos de Ogum, eles estão em negativo, né, que a grande maioria de nós estamos num ponto ou em outro negativos no orixá, não adianta, né? Como que é o comportamento deles, né? Eles vão agir de forma agressiva aqui, não estou falando de bater em todo mundo, né? Mas eles são pessoas explosivas, intolerantes, impacientes, reagem com uma raiva desproporcional diante de frustrações ou críticas. Às vezes você falou uma coisinha aqui, ele já levou para o lado pessoal, ele já esbravejou, e a hora que vê, já foi. Costumam bater de frente com tudo e com todos, sem ponderar, agem com autoritarismo, tentando controlar tudo à força. Se não for do meu jeito, eu te elimino. Não aceitam opiniões, eles vão ser fechados, totalmente inflexíveis, eles sentem-se os únicos certos, tudo precisa ser do seu jeito, e eles vão desenvolver um comportamento militarizado, sabe, endurecido, até mesmo com as pessoas que amam. Vão ter dificuldade de demonstrar sentimentos, vão se afastar dos outros por orgulho, por não saber como demonstrar vulnerabilidade, vão ser muito culpados por não dar conta das coisas, né? E aí tem bastante outras coisas, mas não vai dar tempo de falar tudo, vai ficar muito comprido, mas depois vai estar no material que eu vou mandar para você. E quais são os elementos de axé de Ogum, né? Se eu quero fazer uma oferenda, uma firmeza para Ogum, eu vou aonde? Eu vou nos caminhos, estradas, caminhos de terra, trilhos de trem, são pontos de força de Ogum. Encruzilhadas retas, né, em linha, caminhos compridos, né? O Ogum, ele vibra onde tem passagem, onde o trabalho e a luta organizam a vida. Então, as estradas é onde os caminhões levam, onde as pessoas se movimentam, onde elas seguem em frente, né? Então, o ponto de força de Ogum é sempre onde se decide seguir em frente. Pedras de Ogum, hematita, pirita, olho de tigre, obsidiana. Então, se eu vou fazer uma firmeza ali, uma velinha, eu posso pegar uma pedrinha dessa, colocar ali junto com a vela, junto com uma erva, junto com um alimento, para me conectar com a força de orixá. Precisa ser lá na terra? Não, pode fazer em casa. Porque a gente cuida da nossa espiritualidade é na nossa casa, né? Não é só no terreiro, né? A espiritualidade começa em mim, e eu fico a maior parte do tempo, ou deveria ficar, na minha casa. Ervas de Ogum, né? A famosa espada de São Jorge, para fazer banho, para colocar na firmeza, né? Então, aí, ali eu coloco uma vela, coloco uma pedra, coloco uma faquinha, né? Que representa a espada de Ogum, e vou colocar ali uma espada de São Jorge, umas folhas de Guiné, não precisa ser todas essas ervas, né? Só para trazer um axé maior, uma energia maior, aroeira, manjericão roxo, alecrim, tem um monte de erva, né? De Ogum, eu tô falando aqui só alguns, né? Banho com essas ervas vão clarear o perispírito, a nossa aura, vão trazer clareza mental. Comida de Ogum, o que, que eu posso colocar numa firmeza para Ogum? Feijão preto, feijoada, né? Ou só o feijão preto. Né? Quando a gente fez a oferenda de Ogum em abril, eu coloquei só o feijão preto, de molho por 24 horas. Eu não cozinho, porque o objetivo era uma oferenda coletiva, retirar o prana daquele alimento, para transformar em axé, etc.
Mas eu prefiro sempre entregar para o orixá o grão deixado de molho. Então, deixa de molho 24 horas, depois coa, e aí você oferece ali aquele feijão. Não precisa ser um pacote de feijão inteiro, você pode usar um pouco e fazer uma feijoada para você comer com o resto. Bebida, cerveja clara, fruta, manga, melancia, goiaba, né? Fruta vermelha, né? Banana da terra. E aí você pode colocar ferramentas em geral, né? Chave, martelo, aqueles aqueles pinos de ferro, né? Cores de algum vermelho para acender a vela, né? Vermelho, azul, branco com vermelho em algumas casas também colocam. Pó de ferro, limalha de ferro, tudo que tem ferro, aço, são elementos de Ogum. Gente, até aqui, já dormiram já? Até aqui alguma dúvida? Sou de Ogum e sei que as coisas não estão batendo bem quando as coisas começam a ficar fora de ordem. Os orixás mandam sinal, né, gente? Eles mandam sinal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos partir para Yansan. Eita, Nelma, você é de Ogum em Yansan? Que desafiador! Vamos lá. Eu sou de algum conheça. Eita! Boa sorte! Tô brincando, né, gente? O orixá é lindo, né? Mas os desafios para a gente é bastante, né? Yansan, a dona do movimento, né? A dona do protagonismo, de você ser dono da sua própria história e você fazer a sua vida acontecer do seu jeito, nos seus modos, sem aquelas coiseiras, tudo que enfiaram na nossa cabeça quando a gente era criança, ou ao longo da nossa vida, quando a gente foi aprendendo, né? Yansan é a senhora dos ventos, dos raios, do trovão, né? Se Ogum ordena o caminho, Yansan impulsiona o passo. Ela é a força que movimenta, que gira, que levanta, que varre tudo aquilo que impede a gente de seguir a nossa verdade, né? A sua verdade. Não há nada que fique parado diante de Yansan. Onde há medo, ela sopra coragem. Onde há indecisão, ela sopra direção. Onde há mentira, ela sopra revelação. Yansan nos conduz para fora dos abismos e dos labirintos internos, reconectando a nossa alma na sua soberania espiritual. Ela mostra para a gente que viver é se mover, se posicionar, escolher conscientemente a rota que faz sentido para o coração e para a nossa missão espiritual. E não são, os ventos de Yansan não são ventos aleatórios, são justos, sábios e transformadores. Aqui a gente está falando do orixá, né? Não dos filhos ainda. Yansan, ela exige presença, sinceridade, vontade de assumir a própria história, além do que os outros vão pensar, além dos dogmas e das crenças. Então, eu acredito que todo mundo, sendo filho ou não de Yansan, precisa de Yansan na sua vida, né? Yansan ensina a se direcionar com conhecimento e consciência e autenticidade, a não adiar o que precisa ser vivido, a se libertar do passado que aprisiona, a aceitar a mudança como parte da vida e da própria evolução. Né? Então, eu posso perguntar para mim, o que em mim está pronto para mudar, mas ainda resisto? Né? Às vezes a gente sabe que precisa mudar alguma coisa, mas a gente fica procrastinando, adiando essa mudança. Seja uma mudança na vida, ou seja uma mudança interna, né? Qual direção a minha alma está tentando me mostrar? Que eu preciso deixar para trás para poder avançar com liberdade. Ogum e Yansan, eles sustentam o trono da lei. E Ogum organiza e Yansan movimenta, né? Sem Ogum, o caminho ele se desorganiza, e sem o Yansan, o caminho estagna, ele para.
E como são aí, quando a gente herda a característica essas características dessa hereditariedade dos filhos de Nhansan, o que acontece com esses filhos de Nhansan, né? Que Nhansan, que é a orixá dos ventos, ela vem trazer mudança. Ela é o orixá do vento, ela é o orixá que ajuda muitas vezes a encaminhar as almas, porque ela também é senhora dos eguns, né? Egum é qualquer espírito desencarnado, tá? Que eu não estou falando de quiumba. Quiumba são espíritos zombeteiros, obsessores, né? Ou espíritos muito arraigados ali nas trevas. É o povo da rua de baixo. Egum é qualquer espírito que já desencarnou. Os nossos guias, né, baiano, preto velho, caboclo, são eguns, né? São espíritos que passaram pela encarnação e agora são desencarnados, mas atuam como guias de Umbanda. Mas eles são eguns, são espíritos desencarnados. Então, egum é qualquer espírito desencarnado. Os filhos de Nhansan vão trazer a energia do movimento, da ação, não consegue ficar parado, né? Precisa transformar, precisa de mudança, coragem para enfrentar o novo, o inesperado, o instável, o dom de direcionar e impulsionar mudanças em si, primeiro, para depois nos outros. O ímpeto emocional e a sensibilidade ao mundo invisível, né? Filhos de Nhansan têm uma sensibilidade para essas coisas espirituais também. Paixão pela liberdade, independência, verdade emocional. Quais são as qualidades positivas? Positivas e equilibradas, né? Quando eu estou ok com o meu orixá, quando minhas firmezas estão em dia, quando eu estou olhando para mim e não para o outro. Em vibração com o seu orixá, os filhos de Nhansan são fortes, são encantadores, são justos e são transformadores. Em suas virtudes destacam-se coragem emocional, espontaneidade e autenticidade, dizem o que sentem, vivem com verdade e intensidade. Eles têm capacidade de se adaptar, eles mudam, se reinventam, se libertam de prisões com facilidade. Tem justiça emocional, eles lutam por si e pelos outros quando sentem que há injustiça ou dominação. São vigorosos e cheios de vitalidade, têm energia para criar, para movimentar e inspirar os que estão em sua volta. Tem dom natural de liderança, quando firmes arrastam os outros com sua força e presença. Né? Então, eles arrastam através do exemplo, né? Porque eles têm esse magnetismo muito grande. E, em compensação, quando estão em desequilíbrio, segura. Né? Quando estão desconectados de Yansan, os filhos de Yansan se tornam reativos, impulsivos e emocionalmente instáveis, né? Um desequilíbrio emocional muito grande, uma instabilidade, hora está muito feliz, ou hora muito triste, ou hora está muito deprimido, ou hora muito pensativo, ou hora falando demais, né? Tomam decisões no calor do momento, depois se arrependem. E são instáveis no relacionamento, né? Começam e terminam vínculos com a mesma rapidez que começaram, né? Sem se aprofundar. Né? E aqui eu não estou falando só de relacionamento amoroso, né? Relacionamentos em geral. Desequilíbrio energético, vivem como se estivessem com um furacão constante. Não tem dificuldade de criar raízes. Aí precisa de obar, né? Para criar. Tem uma raiva mal direcionada, explosões emocionais, agressividade verbal, usa a palavra como arma, rejeição à vulnerabilidade, não se permite sentir ou mostrar fragilidade, né? São fortes, né? Confundindo força com dureza. Tem dificuldade em permanecer, né? A ficar. Então, eles têm tendência à fuga, né? Quando algo exige continuidade, paciência, não, já desiste logo, e seja relacionamento, seja trabalho, seja um projeto, não, deixa isso quieto para lá e já muda para outra coisa.
né? São inconstantes. Então, a constância é um desafio para filhos de Yansan. Preferência e antipatias, né? O que eles preferem? Situações que envolvem movimento, novidade, emoção, aventura. São ambientes vibrantes, coloridos, vivos, intensos. Pessoas francas, apaixonadas, espontâneas. Trabalhos que exijam ação, criatividade, comunicação direta. Então, eles são muito bons em se comunicar quando estão equilibrados. E o que eles não gostam, ou seus desafios, ou o que eles tendem a ser quando estão em desequilíbrio. Eles não gostam de rotinas repetitivas, ambientes parados, sem desafios. Ou, se estão em muito desequilíbrio, eles vão estar presos em rotinas repetitivas, em ambientes estagnados, e sem desafio, justamente que é para mostrar esse lado desafiador, para ele lembrar dessa energia, desse orixá que precisa vibrar na vida dele, né? Tem antipatias por mentiras, hipocrisias, pessoas que se escondem emocionalmente. Olha que engraçado, né? Eles não gostam de demonstrar vulnerabilidade, mas querem que os outros demonstrem a vulnerabilidade deles. Vão ter um controle excessivo, uma necessidade de controlar muito grande, controlar a vida, controlar as coisas ao seu redor, dominação, repressão de sentimentos. Eles têm antipatia, ou por indiferença emocional, eles sentem-se invisíveis se não forem ouvidos ou reconhecidos, né? Então, eles vão buscar lugares onde eles se sintam vistos, onde eles se sintam ouvidos, reconhecidos, ou, se estão em desequilíbrio no seu desafio, vão estar em lugares onde eles não se sentem vistos, nem ouvidos, nem reconhecidos, justamente que é para encarar as suas próprias sombras, né? Porque o ambiente que a gente está, ele é um desafio, justamente porque a gente precisa encarar isso que a gente veio trabalhar nessa encarnação. Qual o estilo, a estética dos filhos de Yansan, né? Vão ter um estilo marcante, são pessoas sensuais, fortes, cativantes, gostam de cores vivas, né? Vermelho, laranja, dourado. Claro que isso não é uma regra, né, gente? Isso é uma tendência. Tecidos que se movimentam, presença física impactante, eles andam com confiança, eles têm um olhar penetrante, falas rápidas, gestos intensos, emoções visíveis, né? Então, filhos de Yansan, eles são movimento na fala, movimento na expressão, eles vão ter a tendência natural a se impor, né? Eles gostam de ser ouvidos e de serem vistos, e de saber que a sua opinião vai ser levada em conta, ou pelo menos vai ser ouvida, né? Expressam o que pensam e sentem sem sinceridade, sem rodeios, mas aí quando estão no desequilíbrio, acaba perdendo o bom senso e confunde sinceridade com falta de educação, né? Sabe aquela sinceridade tóxica? Mudam de ideia e de humor com a mesma rapidez com que mudam de emoção, né? Com a mesma rapidez como o vento que vira. Não suportam injustiça e, principalmente, injustiças emocionais, né? Relacionamentos tóxicos. Os filhos de Yansan, eles vão carregar o dom espiritual de colocar as coisas em movimento, de libertar, de transformar. São pessoas sensíveis, que, por mais que não demonstrem, né, quando estão em desequilíbrio, eles vão estar muito ligados à comunicação mediúnica, a trabalhos de desobsessão, orientação vibracional e energética, né? São pessoas que estão muito ligadas com essa coisa da energia, gostam desse lado, né? Ser filho de Yansan é viver assim, constante, né? Num movimento constante. Mas se eu estou muito no negativo, com falta da energia, com falta do equilíbrio, ou com excesso, eu vou, além de detonar a minha encarnação, né? Porque aí eu vou ter muito mais desafios, eu vou
reagir demais sem pensar, agir sem medir as consequências, vão ser levados pelo calor das emoções, vão ter raiva, ciúme, sabe aquele relacionamento de aquele casal que briga, aquela barraco, depois tá se beijando, sabe? Vivem em ciclos de explodir e se arrepender. Criam e destroem vínculos com facilidade, né? Vão ter dificuldade em manter compromisso, vão ter dificuldade em manter seus projetos, vão mudar de ideias, deixando as pessoas confusas ou deixando as pessoas pelo meio do caminho. Eu comecei uma coisa aqui com você, mas aí, mudei. Justamente porque a constância é uma dificuldade, por causa dessa energia do movimento. Começa com entusiasmo e abandona, então tem a tendência a procrastinar. Parecem que estão sempre pulando de um vento para o outro. Eles vão rejeitar qualquer forma de autoridade, então vão ter muito problema com a autoridade se estão no desequilíbrio. Eles vão confundir liberdade com indisciplina, dificuldade de aceitar conselhos, ordens, rotinas. Vão reagir agressivamente quando se sentir podados, controlados. Muitas vezes eles vão, como eles têm esse excesso de sensualidade, eles vão usar a sensualidade como forma de validação, vão usar o poder da sedução como defesa emocional ou como um instrumento de manipulação. Podem confundir desejo com amor, entrega com posse, vão se envolver em relações instáveis, passionais, sabe aquele melodrama mexicano, marcados por drama. Quando não se sentem vistas, exageram no impacto que causam. Então, filhos de Oxum são dramáticas, né? Porque sentem demais quando estão desequilibradas, mas filhos de Yansan são mega melodramáticas, mas no sentido de causar impacto naquilo, né? E tendem a se colocar ou no papel de vítima, e aí causam todo um burburinho, ou se colocar no papel de vingadoras, né? Explosões de raiva, perder o controle, gritar, bater a porta, derrubar as cadeiras, carrega mágoa profunda, né? São aquelas pessoas que guardam mágoa, mas raramente demonstram tristeza. Em vez de demonstrar tristeza, elas expressam fúria, né, por essa mágoa guardada. Usam as palavras muitas vezes para ferir, para magoar, no calor das emoções, mesmo que depois ela se arrependa, né? E isso quando estão desequilibradas, hein, gente? Tem dificuldade de dialogar com calma, de escutar o outro sem interromper, né? Vão ser muito competitivas, vão fugir de si mesmas. E como é que faz para voltar, né? Como é que eu saio disso? Primeira parte, cultivar o autoconhecimento, aprender a nomear, acolher, canalizar os sentimentos. Praticar a pausa antes de ação, né? Sabe aquele contar até 10? Se escutar em vez de gritar. Socar uma almofada em vez de socar a cara da pessoa. Não pode. Trabalhar a autoestima com firmeza, sem vaidade excessiva ou dependência afetiva. Cuidar da sua espiritualidade. Lembrar que em Yansan não é só o vento que varre, né? Ou o vento que destrói, mas ele é o sopro que direciona, que limpa a bagunça. Nutrir o corpo e o coração com rituais que tragam acolhimento, que tragam equilíbrio, que tragam centramento. Quando as filhas de Yansan se encontram com a sua orixá e deixam o Yansan vibrar nas suas vidas, elas são vozes da justiça divina, né? Não quem vai ser o orixá, né? Mas vão trazer são líderes espirituais grandiosos, são portais de transformação, são criativas, né? Nunca mais vento que destrói, elas são vento que liberta a si mesma e depois liberta os outros. E quais são os elementos? Estamos terminando, tá, gente? Pontos de força de orixá. É o bambuzal. O bambuzal é o grande ponto de força de orixá. O bambu é o grande símbolo de Yansan, justamente
pelo movimento, né? Justamente por ele ser uma planta firme e, ao mesmo tempo, maleável, né? Que se dobra nos ventos, né? E com bambu eu consigo fazer um monte de coisas, né? E vai representar a flexibilidade diante dos ventos da vida e a firmeza que não se quebra. Então, locais de outros pontos de força de Yansan, morros, penhascos, locais onde venta muito, lugares altos, onde o vento sopra com liberdade, né? Lugares que chove, ou dia de chuva com trovão, né? Ali tá a manifestação da natureza de Yansan. As pedras de Yansan, jaspe vermelho, granada. Então, do mesmo jeito de Ogum, quando eu vou fazer essa conexão com o orixá, ou pedir alguma coisa, preciso de um direcionamento, preciso de um movimento, minha vida está muito parada, eu vou fazer uma firmeza, seja na minha casa, seja num bambu, num bambuzal, lembrando que se for no bambuzal, você não deixa a coisa lá, não. Acabou? Espera um pouquinho e traz de volta, joga no lixo o que é do lixo. Cuida da casa do orixá. Cornalina é uma pedra de Inhansã, pedras e minerais, granada, jaspe vermelho, citrino, né? Então, eu posso pôr uma pedra, posso pôr uma erva, posso pôr folhas de bambu ali. Então, ervas para Inhansã, canela, folhas de bambu, erva do bicho, folha de pitangueira, capim-limão, que vão trazer essa energia do movimento, da mudança. Então, com essas ervas eu posso fazer banho, posso fazer uma defumação na minha casa, lembrando que defumação a gente usa sempre erva seca, nunca erva fresca, porque a erva fresca tem água, não vai dar certo, é erva seca. Fazer uma defumação, colocar em volta assim da firmeza como se fosse um círculo, fazer um banho de erva, escolhe uma erva dessas, fazer um banho de ançã, escolhe aí uma folha de pitangueira, faz um banho de erva para sentir essa energia do orixá. Comida de ançã, acarajé, né, bolinho de feijão fradinho, frito no azeite de dendê, né, símbolo do fogo e da coragem feminina. Frutas, abacaxi, manga, ameixa, pêssego. Bebidas, espumante doce ou champanhe rosé, velas vermelha ou amarela. Lá no nosso terreiro, no Águas de Manjá, as velas para Inçã são amarela. Em outros lugares são vermelha. E na casa de Pai José, que é o meu pai de santo, onde eu fiz todo o meu desenvolvimento, Inçã lá é rosa. Então, as velas para Yansan eram rosa. Quando deitava a camarinha e eu vestia por orixá, fazer alguma ritualística, as roupas eram rosa, né? Então, cada casa tem seus próprios fundamentos. Símbolos de Yansan, espada, curva, o chicote, né? Ou aquele rabo de arraia, que é tipo aquele negocinho, chicotinho que ela carrega na mão, na imagem. Um raio ou trovão desenhado, e um leque de palha, que representa os movimentos. Então, chegamos aqui ao final da aula de Inhansã. Gente, ninguém escreveu nada, ninguém falou nada aqui no comentário. Vocês têm alguma dúvida? Ao longo da semana eu mando material para vocês. Não sei se vocês dormiram. A Val não dormiu, que eu estou vendo ela ali com o olho aberto. Mas os outros eu não sei se dormiu. Como é que foi a aula para vocês? Lembrando que vocês não vão ver, os bambus pode ser aquele de vaso? Pode ser aquele de vaso, Nelma. Pode ter aqueles mini bambuzinhos assim em casa, como oferenda de anção, para colocar na firmeza, né? Lembrando que o orixá é simples, é a gente que complica, mas não é para a gente aprender aqui só como é que faz para agradar o orixá, né? Como é que faz aqui
O meu objetivo é como é que faz para viver o orixá na minha vida. É isso que eu quero que vocês vivam, o orixá na sua vida. Porque é isso que vai fazer a diferença. Eu amei a aula, senti que você estava falando comigo. Será porque meus dois orixás e muito de mim. É, isso mesmo, a gente se identifica mesmo. Eu também, a hora que eu estava falando de Ogum, eu também me identifiquei, né, em muitas coisas. Espero que vocês gostem, que vocês façam bom proveito, que vocês coloquem em prática na vida de vocês, para a encarnação de vocês ser uma encarnação que agrade, não o seu orixá, né? Que a gente não tem que agradar ninguém, mas que agrade a sua alma. Que você, quando voltar para o Orum, lá que é a terra, né, o Aruanda, ou seja o nome que você quiser, você olhar para trás e falar, uau, eu vivi uma encarnação que valeu a pena, né? Principalmente com você, que você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu só posso ajudar o outro quando eu cuido de mim. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Gratidão. E assim que liberar a gravação, eu mando lá no grupo para vocês. Tá bom? Ninguém quer falar nada, então eu vou ficando por aqui.